Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, justo, reto, sofisticado e grandioso, né? Nós temos que compreender a grandeza do nosso Deus e a perfeição do nosso Deus. Eu vejo até hoje as pessoas se admirando pelo poder de Deus. O que mais vejo pregar na igreja é que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, como se Ele não fosse Deus. Deus criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Nós somos criação de Deus. Então, o nosso Deus é todo-poderoso, né? Não precisamos de questionar isso. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai? O livro de Isaías, o próprio Deus já deixa claro, né, que a mão dele não está encurtada, que ele não possa salvar, que os ouvidos dele não estão agravados, que ele não possa ouvir, que os olhos dele não estão tapados, que ele não possa enxergar. Deus vê tudo, sabe tudo, pode tudo. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nos criou. Portanto, nós temos que procurar andar conforme a vontade dele, conforme o projeto dele, porque os pensamentos de Deus são realmente muito melhores do que de qualquer homem que já pisou aqui na terra, não é? E uma das coisas que nós temos que aprender a fazer é observar a nós mesmos. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão de passar a nossa vida, passar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós analisamos, aquilo que nós vivemos, pelo filtro da palavra de Deus. Nós temos que passar pelo filtro da palavra de Deus. Nós temos que passar pela presença de Deus. O que Deus acha, o que Deus pensa. Nós estamos muito preocupados com o que os outros acham. Nós estamos muito preocupados com o que nós pensamos de nós mesmos, com o que nós estamos vendo na aparência. Mas o relacionamento com Deus não é de aparência. É de realidade, é de matemática, é de fatos. São de verdades. Por isso que Deus fez a Bíblia. Por isso que Deus fez a igreja, por isso que Deus fala para a gente orar sempre. Por quê? Para que a gente possa aprender a enxergar. A enxergar o quê? As verdades. É isso que Jesus traz, é a palavra da verdade. João 17:17. As pessoas estão acreditando em conversinha até hoje. Deus trouxe todo esse conhecimento para a humanidade. Os nossos antepassados não sabiam nem o que era uma internet, o que era um celular, o que era uma luz elétrica. Conhecimento não conseguia ser levado às pessoas. Não é? As pessoas não tinham conhecimento. Hoje Deus trouxe para nós todo o conhecimento. Nós somos a geração da terra mais abençoada que já pisou nessa terra até hoje. É a nossa geração. É a geração mais abençoada que dos nossos avós, que dos nossos tataravós e assim por diante. Jesus rasgou o véu. Hoje nós falamos com Deus. Você fala com Deus em qualquer lugar que você estiver. Nós estamos lendo aqui no livro de Levíticos, lemos o livro de Êxodo, onde para falar com Deus, você tinha que ir falar com um sacerdote, falar com um profeta. Hoje você fala com Deus, você
não consegue entender a dimensão disso? Você acha que você ainda vai ser justificado perante Deus como aquele tempo antigo, como nós estamos lendo aqui no livro de Levíticos, que as pessoas achavam que ia comprar Deus com sacrifícios, com conversa? Nosso Deus é justo, Ele é perfeito. Perfeito. Por isso que Jesus falou: a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais você chega perto de Deus, mais você tem que se corrigir, mais você tem que se consertar. Você vai chegar no final da sua caminhada santo? Não vai, porque nós temos já uma descendência pecaminosa. A nossa fraqueza vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Mas Deus não está chamando santo, Deus está chamando lutadores. Deus está chamando pessoas valentes, pessoas que desejam realmente conquistar o reino de Deus, pessoas que têm objetivo. Não pessoas que ficam cheias de mimimi, de questionamentos, saber quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, procurando pelo em ovo. Esse tipo de gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que ainda está questionando a existência de Deus. Tem gente que ainda não aceita o que está escrito na Bíblia. Então, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus não vai mudar o projeto dele por causa de ninguém. Quem somos nós? Quem é você? Você já perguntou quem é você? Você já viu o tamanho do seu poder? Tem gente que acha que é poderosa. Vai chegar até onde? Nem até no cemitério não chega. Precisa de alguém para levar e para enterrar. Senão vai ficar fedendo na rua. É isso que nós somos. Pequenos, miseráveis, fracos. E temos que assumir essa realidade, gente, essa verdade. Quando Deus chama a gente para quê? Para a gente ter o desejo e lutar todos os dias para nos transformarmos. Se Deus chamasse a gente só para a gente continuar sendo do jeito que a gente é, não precisava nem de Bíblia, não precisava de igreja, não precisava de oração, entendeu? Era só você fazer uma reza, igual todo mundo aí está fazendo, está rezando, entendeu? O assassino está rezando, o traficante está rezando, não é? Tem traficante que em determinados países que tem os seus próprios deuses, que ajudam eles na obra que eles fazem de destruição da vida humana, entendeu? Mas o Deus que nós estamos falando, o Deus da matemática, o Deus do 2 mais 2 é igual a 4, o verdadeiro Deus, não tem nada a ver com isso, com esses deuses, não. Nem tem nada a ver com aquilo que você acha. Deus não te chama para achar nada. Deus te chama para obedecer a Ele e se converter ao que está escrito na Bíblia e aprender todos os dias a separar o santo do profano, a separar o certo do errado, o puro do impuro. A sua vida lá, na sua convivência normal no dia a dia, é uma coisa. Mas quando você está tratando das coisas de Deus, é outra. O altar é santo. Pode ser um altar de madeira, de lata, pode ser uma madeira imprestável, mas você chamou de altar, você está ali falando em nome do Senhor, é santo, aquele lugar é santo, o monte é santo, entendeu? Você quando está na obra, você é santo. Essa é a verdade, as coisas de Deus não são brincadeira não. E uma das coisas que Deus condena com toda a razão, e que você tem que prestar muita atenção, por isso as genealogias são tão importantes, é a hipocrisia. A hipocrisia que todos nós temos, todos nós somos fingidos e somos hipócritas.
E Deus condena. Eu vou ler para você aqui, por exemplo, para que você veja o que a palavra de Deus diz. O livro de Jó, por exemplo, no capítulo 8, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Você acha que Deus vai mudar a justiça? Você acha que Deus é igual ao homem, que diz que é justo, mas os próprios juízes são injustos? Não existe isso no reino de Deus, irmão. Não existe costa quente, não existe o filhinho do papai, ou o senador, ou o mais rico. Não tem essa com Deus. Para Deus, todos nós somos iguais. E Deus nos tratará com a mesma justiça. A balança de Deus, ela é reta, ela é fiel. E diz aqui no versículo 13: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. Porque o hipócrita é cheio de esperança. Ele tem certeza que do jeito dele vai dar certo. Mas Deus não chama você para fazer do seu jeito. Deus chama você para fazer do jeito de Deus. Por isso que a palavra é uma regra, é uma norma para você seguir. Se você não andar conforme a palavra, você vai estar agindo como um hipócrita e não vai dar certo. E diz aqui no livro de Jó, no capítulo 13, no versículo 16, diz assim, ó: também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Ou seja, o hipócrita não vai vir perante Deus, porque ele está seguindo o seu próprio pensamento, o seu próprio caminho, ele está agindo contra a palavra de Deus. Você vê que Deus não está falando aqui de pecador, não, irmãos. Deus aqui, ele está chamando o pecador para sair do pecado. E uma das formas de você deixar o pecado é você deixar de ser hipócrita. E diz aqui no livro de Jó, no capítulo 27, no versículo 8 em diante, diz assim: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a alma? Deus vai arrancar a alma do hipócrita. Vai morrer o corpo, vai morrer a alma. Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, os invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-eis acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós temos aqui também no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 9, que diz a palavra do Senhor assim: o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Então já está deixando claro a palavra de Deus aqui que o hipócrita, ele é aquele tipo de pessoa que rejeita o conhecimento. Entendeu? Que a maior ignorância que o ser humano pode fazer é ele achar que ele sabe alguma coisa. Porque o verdadeiro sábio, ele tem que estar sempre disposto a aprender, sempre disposto a aprender. O verdadeiro sábio, o verdadeiro cristão, eles têm que estar sempre disposto a mudar. Jesus mandou os discípulos pregarem para quê? As pessoas estavam indo em uma caminhada, com um pensamento, com um objetivo. Quando a palavra de Jesus
entrava na vida deles, era para quê? Não era para mudar o pensamento deles? Não é um conhecimento que o Jesus estava trazendo para mudar a direção, o pensamento, o sentimento, o desejo da pessoa? É para isso. Entendeu? Agora, o justo, aquele que realmente, aqui não está falando de gente perfeita não, irmãos. Justo é aquela pessoa que luta contra o que está errado, começando por ele mesmo, começando por você, né? Começando pelos teus erros. E olha o que Jesus fala aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3 em diante, Jesus, ele fala uma coisa muito importante sobre o hipócrita. Diz aqui: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Né? Você pergunta isso para você? Jesus está perguntando para você. Por que você repara no cisco no olho dos outros e não repara na trave enorme que está no seu olho? Por quê? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Entendeu, irmãos? O negócio é com a gente, o negócio é eu, o negócio é você, é nós é que temos que mudar e parar de contestar a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, aprender a aceitar a palavra de Deus, aprender quando ouvir a palavra de Deus, quando ouvir alguém falar a palavra de Deus, aprender a ouvir e a ruminar, levar para casa. Uma das coisas que eu aprendi muito, né, no princípio, quando você se converte, você se torna um pouco soberbo, um pouco arrogante, né, e você começa a achar que você sabe alguma coisa. Então, conforme a pessoa que vinha falar, às vezes eu tinha aquele receio, aquela barreira, né? E depois, lendo muito a palavra de Deus, eu comecei a entender que pode chegar uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que eu já li várias vezes, e ela pode falar uma coisa que pode mudar completamente o meu entendimento. Assim como já teve o caso de eu ouvir pessoas que não conheciam nada da Bíblia, citar um versículo bíblico, apenas aquele versículo ali me deu um entendimento profundo de um livro da Bíblia que eu já tinha lido várias vezes e não tinha visto daquela forma. Então, a Bíblia tem uma passagem fantástica que é dos bereanos, aquele povo que morava em Bereia, que quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro estava pregando, e não era eu que estava pregando, não, era o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro que estava pregando. Eles olhavam na Bíblia para ver se eles estavam pregando de acordo com a palavra. E nós somos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para isso, nós somos chamados para sermos pessoas ativas, pessoas valentes, pessoas lutadoras, pessoas com desejo. Deus não chama frouxo, Deus não chama covarde, Deus não chama hipócrita, Deus não chama fingido, entendeu? Por quê? Porque se você não tiver o desejo de lutar, você vai morrer mentindo, porque a mentira está na ponta da língua de todos nós. Você vai morrer fingindo, porque o fingimento também está com a gente. Você vai morrer hipócrita, porque nós temos a hipocrisia dentro de nós, né? E você vai morrer sem conseguir aceitar o projeto de Deus, a palavra de Deus. Você vai morrer sem conseguir vencer
as barreiras que afastam você de Deus, as barreiras que vão impedir você de chegar a Deus, né? E aqui na Bíblia ele descreve tudo. A Bíblia diz até que muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Muita gente vai influenciar o seu pensamento para afastar você de Deus, né? Por isso que a mesma Bíblia que você tem é a mesma que eu tenho. E a mesma Bíblia que eu tenho é a mesma Bíblia que todas as pessoas na Terra têm. É a mesma palavra, a palavra é a mesma. Não tem uma Bíblia para cada pessoa, não. Podem ter Bíblias contaminadas, falsificadas, modificadas. Mas se a pessoa tiver desejo da verdade, o desejo de servir a Deus de verdade, Deus vai mostrar para ela onde ela vai conseguir uma Bíblia próxima ao original, na língua dela, não é? Então, irmãos, é uma questão de decisão, uma questão de decisão individual, né? É uma coisa simples demais. É você fazer como Isaías fez. Isaías disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa atitude você tem que tomar. Fala: Senhor, estou aqui, eu quero te servir, eu quero andar com o Senhor, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor no meu trabalho, eu quero o Senhor no meu casamento. Irmãos, tem pessoas no mundo inteiro que você vai olhar para elas e falar assim: mas é impossível essa pessoa se converter, é impossível essa pessoa ser um cristão. E elas estão dando exemplos de conversão, estão se convertendo de todo o coração. E você precisa de tomar essa decisão. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 16. Que diz a palavra do Senhor assim: e falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. E disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Você vai ver uma referência muito interessante no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 10, Hebreus, capítulo 9, versículo 7, 12, 24, 25, capítulo 10, versículo 19 a 22, Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Êxodo 40, versículo 34 a 35, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 a 12. E aqui, irmãos, é interessante essa passagem, porque Deus escolhe um sumo sacerdote da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel. Deus escolhe uma tribo e dá o maior tesouro para elas, que é o quê? Andar com Deus, servir a Deus, representar a Deus na terra, ser a boca de Deus perante os homens. Assim como você também tem essa mesma oportunidade. E Deus escolhe dessa tribo de Levi Arão como sumo sacerdote e os seus 4 filhos como sacerdotes. E Deus dá as regras. Olha, você tem que seguir o que está escrito na palavra de Deus, nos estatutos, os mandamentos, os juízes de Deus. O que eles fazem? Eles cometem uma abominação. Porque tem coisa que Deus suporta, tem coisa que Deus considera abominação e não suporta. Entendeu? Você tem que aprender a entender isso. E aí os 2 filhos de Arão são mortos dentro do tabernáculo, dentro da igreja, dentro do templo. Entendeu? E Deus não deixa Arão nem comemorar a morte deles, para vocês terem uma ideia. Por causa da justiça de Deus. Então, aqui Deus dá essa ordem, e no versículo 3 diz: com isto Arão
entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocaustos. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Aqui Deus já está mostrando a reverência que a gente tem que ter com as coisas de Deus e como diz, a importância que a gente tem que dar para poder servir a Deus. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Aqui no versículo 4, irmãos, a gente vai ver uma referência interessante em Êxodo 28, capítulo 39, 42 e 43, Levítico 6, 10, Ezequiel, capítulo 44, versículo 17, Êxodo, capítulo 30, versículo 20, Levítico, capítulo 8, versículo 6. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação para si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante aqui no versículo 6, que você vê aqui, né? Que Arão tinha que fazer esse sacrifício pelas iniquidades e pecados da casa dele. E eu vejo muitas vezes crente aí com 20, 30 anos que é crente, e aí os seus familiares, às vezes até filhos, ou esposo, ou esposa, estão fora da palavra, estão cometendo erros, andando contrários à palavra de Deus, e eles falam assim: não, já entreguei para Deus, né? Já fiz de tudo, eles não querem, o que eu vou fazer? Deixa para lá. Mas Deus não se agrada disso não, irmãos. Entendeu? A primeira obra que você tem que fazer aqui na terra, a primeira pessoa que você tem que converter aqui na terra, a primeira pessoa que você tem que salvar aqui na terra é você. Que Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego, então você tem que enxergar. Aí depois você tem que começar por aquilo que Deus te deu, que é a herança de Deus, que são os filhos, a esposa que Deus te deu, né? A sua família. Então, se a sua palavra não consegue atingir eles, se a sua presença, às vezes, porque Jesus falou que o profeta não vai ter honra na sua casa. Então, às vezes, você não consegue conversar com seus familiares sobre as coisas de Deus, né? Ou dar um conselho, ou falar sobre aquilo que, às vezes, a sua experiência pode evitar deles terem algum dano. Mas o que você pode fazer, o que você deve fazer? Você vai lutar com Deus. Não tem essa história de entreguei na mão de Deus. Você vai orar, você vai clamar a Deus. Você vai falar com Deus, falar: Senhor, ajuda, salva a minha família, converte a minha família, né? Tem misericórdia da minha família. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Aqui do versículo 12 você vai ver uma referência em Levíticos, capítulo 10, no versículo 1, Números 16, 46, Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 ao 5, Êxodo, capítulo 39, versículo 38.
E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Você vai ver uma referência em Levíticos 4, 5, Hebreus 9, 13, 25 e Hebreus 10, 4. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Você vai ver uma referência aqui, Hebreus 2, 17, 5, 1, 9, 7, Hebreus 6, 19, Hebreus 9, 3 e 7. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias do filho de Israel, e das suas transgressões e dos seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Olha só, irmãos, isso aqui é uma coisa interessante também, olha só. Nós temos que orar até pelos nossos inimigos, irmãos. Até por aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos prejudicam, ou que desejam o nosso mal, as pessoas que a gente não gosta, ou que a gente às vezes deseja alguma coisa ruim para elas, nós não podemos nem ter esse sentimento, né? Mas às vezes passa dentro de nós esse sentimento, nós temos que orar por essas pessoas, temos que orar pela igreja, não só pela nossa, pelas igrejas, né? Temos que orar pelas igrejas, porque por pior que seja a igreja foi fundada por Deus. E sempre, às vezes, um fiel, às vezes ele está na igreja errada lá. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pode tratar com essa pessoa, mesmo ele estando lá naquela igreja errada. Né? Deus pode se fazer presente ali para transformar a vida dessa pessoa. É claro que Deus vai requerer dela que ela venha para a verdade, que ela busque a verdade, que ela busque o conhecimento da palavra de Deus para sair daquela mentira. Mas a igreja é de Deus, irmãos, é o homem que contamina a igreja. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Olha aqui, irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Tinha que confessar as iniquidades, os pecados. Hoje, Deus tem um relacionamento direto com você, lá na sua casa, onde você estiver, 24 horas por dia. Não se esqueça que quando você for falar com Deus, que Deus não quer que você reze, não. Deus quer que você converse com Ele, assim como você conversa com qualquer pessoa. Apresente para Deus as suas iniquidades. Confessa para Deus as suas falhas, os seus pecados, os seus defeitos, para que Deus possa assim agir na sua vida. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Você vai ver uma referência aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 11 e 12, João, capítulo 1, versículo 29, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes do linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes, então sairá e preparará o holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação para si pelo povo.
também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para o altar para fazer a expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Aqui tem uma coisa importante, irmãos, essa palavra perpétuo e para sempre. Você tem que ler o contexto da Bíblia para que você entenda isso, porque muitas pessoas se pegam nessas palavras para criar doutrinas antibíblicas. Né? Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Você vai ver aqui uma referência lá em Salmos, capítulo 51, versículo 2, Jeremias 33, 8, Hebreus 10, 1 e 2, 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 9. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer a expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão conforme o Senhor ordenara a Moisés. Amém, irmãos?